E aí, pessoal, como é que tá? Vamos para a entrega dos recados da semana? Vou tirar aqui com o baralho tradicional a orientação para quem vai o primeiro recado. Lembrando que esses recados têm destinatário certo. E eu tô aqui apenas para fazer a entrega, então pega apenas se for seu. Combinado? Então tá bom. Então vamos lá, vamos ver sobre o que será o primeiro recado. 3 de paus. Tá falando de algum movimento. No fundo do deck a gente tem o 9 de ouros. Talvez um movimento que você esteja fazendo agora. E aí vamos entender se é relacionado a trabalho, eu acredito que sim. Que tá te gerando algum ânimo, tá te dando um gás, né? Acho que tá dando vida e talvez esteja trazendo um sentido pro um objetivo que você queira alcançar. Ah, mas ó, aqui no fundo ó, tem um 4 de espadas. Vai fazendo seu movimento, mas não deixa de descansar também, tá bom? Descanso também é estratégia de guerra. Descansar é estratégico. Vamos lá. Carta do jardim. É o movimento que você tá fazendo. Pessoas vendo esse seu movimento. Carta dos trevos e carta da árvore. Então, caiu aqui, ó, carta do jardim, carta dos trevos e carta da árvore. Olha, esse movimento que você tá iniciando, ele tem muito potencial para dar certo, para poder chegar onde você quer, né? Alcançar aí um bom estágio da vida, com uma estabilidade financeira, qualidade de vida, enfim. E talvez você precise arriscar um pouco mais, falando sobre ele, divulgando, aproveitando os espaços que você já frequenta, as pessoas que você já tem contato, para poder fazer isso crescer. Tem grandes chances de dar muito certo. E talvez, né, como é uma coisa muito de início, a gente fique com essa insegurança mesmo de, poxa, será que eu tô fazendo a coisa certa? Sim. O seu risco tá te gerando um plantio que lá na frente você pode ter uma boa colheita, tá? Vai ter que ter bastante fé também para continuar acreditando que isso que você tá fazendo é bom e que vai dar certo, que vai te levar para um novo caminho. Talvez algo que você queira fazer para realmente mudar a sua vida, sabe? Então não desacredita não, tá? Só tem um jeito de saber se vai dar certo. É tentando, é arriscando, tá? Vou partir aqui pro segundo recado. Que legal, né? Eu também, recentemente saí do meu trabalho no corporativo e trazer esses recados aqui também faz parte dessa nova caminhada, daquilo que eu acredito que seja o caminho do meu destino, sabe? Eu tô embaralhando aqui pra gente ir pro segundo recado, tá? Já me disse se esse primeiro recado foi pra você. Comenta aqui que eu quero saber, tá? Vamos lá.
Vamos lá. Segundo recado. Vamos ver sobre o que é. Segundo recado sobre o que é. Rainha de Copas. Ih, coisas do coração, coisas emocionais. Talvez alguém precisando ou já desenvolvendo uma certa maturidade emocional, entendendo que boa parte dos nossos movimentos também são guiados pelas nossas emoções, e se a gente não tomar cuidado e não souber interpretar, as emoções podem levar a gente para o lugar errado. Ó, primeira carta que caiu. Carta do caixão. E carta das nuvens. Ixi, a carta dos ratos. Tem alguma coisa aí dentro de você que precisa morrer. Alguma coisa aí dentro de você precisa morrer. Algo que tá te gerando bastante confusão. Você não tá conseguindo enxergar a situação com clareza. Talvez por conta dessas emoções que estão borbulhando aí dentro de você, ou tá anuviado mesmo. Talvez seja a hora de deixar esse véu cair. Porque tem um desgaste aqui. Tem um desgaste. Aqui no fundo do deck a gente tem a carta dos livros, depois eu tenho o jardim, depois eu tenho a foice. Cara, eu acho que esse recado é sobre trabalho. Às vezes a gente faz coisas muito guiada por emoções, por acreditar que aquilo de fato tá no nosso caminho, tá no nosso destino. E pode ser que sim, né? Porque toda a nossa trajetória, toda a nossa vida, ela é feita de fases e de ciclos, né? Começo, meio e fim. E talvez você tenha se movimentado de uma maneira onde isso tenha te alimentado muito emocionalmente, né? Te gerou reconhecimento, te gerou um movimento, mas agora isso tá te gerando um desgaste, tá ficando confuso para você. Talvez você tenha entregado muito mais do que tenha recebido, e aí a troca começou a não parecer mais tão justa, ou de fato é um encerramento de um ciclo, mas que você ainda não entendeu o que fazer com tudo isso que tá acontecendo aí dentro. Então, você tá num momento de confusão mental, e isso tá te desgastando, pode ser um desgaste emocional sim, né? Que a gente tem aqui a carta da Rainha de Copas, e eu acredito que isso é uma coisa que tá relacionado com o seu trabalho ou com o seu convívio social, mas que tá na hora de cortar. Tem alguma coisa aí que não tá te fazendo mais bem. Pode até ter gerado alguma satisfação, algum sentimento de vitória, de reconhecimento por tudo aquilo que você fez, mas não tá te trazendo tanta paz agora. Então, tá em tempo ainda. Assim como no primeiro recado, talvez você precise descansar e cuidar um pouquinho mais da sua cabeça. O nosso corpo, ele fala a todo momento com a gente, mas os nossos olhos estão tão voltados para o exterior. Às vezes a gente se olha muito no espelho, mas é com o olhar do outro. Então, talvez seja a hora de você virar esse espelho e os seus olhos para si. Alguma coisa aí não precisa encerrar, porque tá te
te gerando muito desgaste, não tá legal não, tá bom? Tô embaralhando aqui pra gente ir pro terceiro e último recado, tá? Vamos lá. Ixi, caíram duas aqui. Eu tenho aqui... eu tenho a rainha de paus e eu tenho 9 de paus. Pra rainha de paus estar aqui na mesa, ela traz o dinamismo, ela traz o carisma, ela traz o movimento do fazer acontecer. O naipe de paus está conectado ao elemento do fogo. Então, é ação, é movimento, é fazer as coisas acontecerem, é dinamismo, né? E o 9 de paus é uma carta de muita persistência, é uma carta de perseverança, é uma carta de resistência. Então, tem algo acontecendo aí que... Cara, você batalhou muito pra chegar onde você chegou, né? Batalhou bastante, inclusive. E mais um pouquinho você tá beirando ao burnout, mais um pouquinho você tá ficando esgotada. Tá assumindo bastante responsabilidade, ó. Caiu aqui a carta do urso. Caíram 3 aqui, eu vou aceitar, tá? A carta do urso, aí saiu também a carta da casa. A carta da moça. Tá desfocando? Carta da moça. E a carta dos caminhos. Esse caminho todo que você trilhou para você chegar onde você chegou, ele te deu uma força, uma presença, te colocou numa posição de muita segurança. Eu sinto aqui uma certa imponência também, né? Mas ao mesmo tempo que pode ter te trazido isso, também tem um outro lado, né? E a gente precisa saber equilibrar e prestar atenção aonde a gente está colocando mais força, onde a gente está colocando mais atenção. E talvez isso que você esteja fazendo com bastante persistência, com bastante resistência e resiliência, tenha também um desgaste no sentido dessa persistência parecer até uma certa teimosia, de pegar aquilo ali, não largar e eu vou fazer assim, eu vou manter assim até o final. Tá, você conseguiu, você já tem uma segurança, tem uma estrutura boa, talvez você também tenha alcançado, realizado e isso te deu essa estabilidade, te deu essa segurança. Só que eu acho que precisa ser um pouco mais leve. Eu acho que você pode seguir, até aqui foi assim, precisou ser assim, mas não precisa mais. Eu acho que esse caminho aqui, daqui em diante, ele pode ser mais leve, sabe? Ele não precisa ser tão pesado, ele não precisa, você já chegou aonde você queria chegar, onde você precisava chegar. E como saiu aqui a carta da moça, eu acho que tá te faltando uma certa leveza, tá te faltando uma certa flexibilidade. Dá uma acalmada. Não precisa mais. O recado que eu tenho para te passar aqui é isso. Não precisa mais. Você pode seguir com mais leveza. Não precisa mais. Não precisa mais. Ó, no fundo eu tenho aqui a carta da estrela. E aí eu tenho também a carta do jardim. E aí vem a carta das nuvens também. Tá? Então, calma. Não precisa mais. Solta um pouco. Solta um pouco. Para esse caminho ser um pouco mais leve, solta um pouco. Tá bom?
Gente, era isso. Os 3 recados da semana. Eu espero que eles cheguem aos verdadeiros destinatários, que esses recados cheguem no momento, na hora e no dia que tiver que chegar, ainda que sejam recados da semana. Eu acredito muito que o tempo é o senhor de todas as coisas. Então, ainda que eu esteja transmitindo esse recado agora, num outro tempo, que talvez não seja o mesmo que o seu, ele vai chegar para quem tiver que chegar, tá bom? E se esse alguém for você, me conta, que eu quero muito saber, tá? Ó, um beijo, bom caminho para todos vocês e a gente se encontra numa próxima entrega, tá? Tchau!